Eu quero falar nessa noite dentro do seguinte tema: discípulo, não se vista com um lençol. Eu sei que aqui, como lá, tem se falado muito, amados, sobre uma necessidade urgente de crescermos de nível. Deus já tem nos levado a lugares altos. Deus já tem nos feito experimentar de muita coisa que nós nem imaginaríamos, como já foi falado aqui. Mas, amado, eu penso que ainda tem muita coisa para Deus fazer na nossa vida. Existem muitas coisas que precisam ser reveladas a nós, que Deus quer nos revelar, mas que precisamos subir de nível, para que possamos ter essas revelações, para que possamos nos apropriar de algumas coisas que Deus ainda quer fazer. Fala para o irmão que está do teu lado: ainda não está bom. Fala para ele assim: vai ficar melhor. Porque às vezes, amados, nós chegamos a uma condição que achamos que já estamos no patamar, já chegamos a um lugar onde deveríamos chegar, e ali paramos, estacionamos. Eu sei que o que é pregado aqui nesse culto, amados, é o tempo todo é que você tem que ir além, você tem que crescer mais, sua visão tem que ser ampliada. Mas às vezes nós paramos, estacionamos. Eu quero dizer para você que nós precisamos crescer mais, e ainda mais dentro do foco que nós temos tido aqui, de ensinamento, de chegarmos a ser discípulos, não é isso? Pastor Lima costuma dizer sempre isso aqui: precisamos subir de nível. E, amados, por que o nosso foco, o foco Pibani, tem sido ser discípulo? Porque na minha concepção, irmãos, é o discípulo que vai fazer as obras maiores que Jesus disse que faríamos. É o discípulo, queridos, que se parece com o mestre. É o discípulo que vai dar continuidade à obra que o mestre começou. É o discípulo que, mesmo que sendo exortado, ele permanece fiel ao mestre. É como aconteceu naquele sermão que Jesus deu uma cajadada no povo, e a multidão saiu fora. Jesus então perguntou para os discípulos: vocês também não vão, não? Aí o apóstolo disse: para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Mesmo exortado, discípulo que é discípulo, ele permanece, ele é fiel. Por isso que o nível de discípulo tem que ser alcançado. Você tem que chegar a esse nível. Mas, irmãos, a questão é a seguinte: existem muitos que estão se pondo a seguir a Jesus de qualquer jeito. Tem muita gente, querido, que está se pondo a seguir a Jesus totalmente despreparado. E Deus quer nos preparar, irmãos, para subirmos, para crescermos, para que o nosso nível aumente. Eu lembro que algum tempo atrás me informaram que existe um item novo nas pesquisas do IBGE no que se refere a assuntos de religião. Me disseram que existe o seguinte item agora: evangélicos não praticantes. Sabia disso? Quem sabia disso? Já tem uma galera que está sabendo. Irmãos, isso bateu no meu coração de uma maneira, eu fiquei impactado com isso. Mas que comecei a pensar: a que se deve isso? Talvez tenhamos muitas respostas para isso, mas na minha concepção, irmãos, um dos motivos é que pessoas que estão se pondo a seguir a Jesus estão seguindo de qualquer jeito, vestidas com um lençol. Eu sigo a hora que eu quero, eu faço o que eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso. Para alguns que estão se pondo a seguir a Jesus, o discurso tem sido esse. E o texto que nós lemos aqui, ele fala de um episódio onde a cidade de Jerusalém, onde, se Deus quiser, eu também vou estar, mandaram, eu recebo, está passando por um momento, talvez tenha sido a noite mais dramática de Jerusalém. Por quê? Judas está liderando os sacerdotes e os soldados para prenderem Jesus aquela noite. Eu fico imaginando, amados, que naquele momento algumas pessoas estavam nas suas casas olhando pelas janelas, curiosos. Algumas estavam amedrontados, seguindo
olhando para aquele momento, para aquela situação à distância, mas a Bíblia diz, me faz entender que um jovem não se conteve. Do jeito que ele estava deitado na cama, quando ele viu aquele movimento, ele saiu enrolado no lençol e se pôs a seguir o grupo que estava levando Jesus preso. E aí, amados, ele não se apercebeu que lençol não é roupa. Ele não se deu conta de que estava indevidamente vestido, que a qualquer momento ele poderia ser desmascarado e envergonhado. Foi isso que aconteceu. Mas pastor, o que isso tem a ver conosco? Na minha concepção, amados, este jovem, ele aponta para aqueles que seguem a multidão, mas sem saber direito o que está acontecendo. Ele está indo lá, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Ele seguiu, ele viu um alvoroço e aponta para isso. Esse jovem, ele representa aqueles seguidores ocasionais, aqueles discípulos de plantão. Sabe como é que é? Discípulo de plantão é mais ou menos assim. Alguma coisa está acontecendo. Será que é algum evento? Será que é alguma coisa nova? Discípulos que estão atentos às coisas novas, aos eventos que acontecem. São discípulos eventuais, discípulos ocasionais. E amado, eu entendo que este jovem que estava seguindo Jesus, vou ficar com esse lençol aqui, a me gravar com esse lençol aqui, mas não tem problema não. Eu entendo que esse jovem aqui, ele não mediu as consequências. Ele estava vestido inconvenientemente e despreparado para enfrentar as dificuldades que ele haveria de enfrentar. Totalmente despreparado. E eu penso, meu irmão, que esse episódio ele me traz aqui algumas lições importantes para o nosso dia a dia, para aquele que de fato quer seguir a Jesus despreparado. Primeira lição: os que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que seguem a Cristo sem compromisso. Repita comigo: os que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que seguem a Cristo sem compromisso. Queridos, como eu já disse, aquele jovem se tornou um discípulo casual. Aquele jovem, ele seguiu Jesus movido por uma curiosidade. E eu penso, amados, que hoje em dia também existem pessoas que agem exatamente dessa forma na igreja. Muita gente hoje, querido, não segue a Jesus de verdade. Muita gente hoje está no meio da multidão, mas não conhece Jesus, e muito menos tem aliança com Ele. Tem gente que lá fora, quando perguntado, você é crente? Alguém já foi perguntado lá fora, lá no trabalho, na escola, na vizinhança, você é crente? Levanta a mão. Acontece com todo mundo. Mas a gente, quando é questionado, você é crente? Parece que o cara engasga. Eu vou lá na igreja. Eu vou lá na igreja, tem uns pastores malucos lá naquela igreja, sempre traz uma coisa nova. Aí eu vou lá. Curiosidade. Normalmente, amado, crente sem compromisso costuma ter uma lista de desculpas para não se envolver. Talvez isso não aconteça aqui, mas lá em Marte aconteça. É o trabalho, eu não tenho tempo. São os meus filhos que dão muito trabalho. É o tempo. É a sogra que está doente, nessa hora a sogra serve. É a sogra que está doente, vive doente, minha sogra, eu tenho que ficar acudindo ela direto. É a lordose, trombose, escoliose, um monte de lose, osteoporose. É ou não é? Tem crente que chega uma hora, irmãos, que começa a dar um monte de desculpa.
Eu conheço um pastor que o cara operou a coluna, ele tem no joelho. Hã? Não entendi. Prótese no joelho, tem prótese. E o cara todo dia vai para a igreja. Se tiver gospel mix, ele dança, pula, nada impede ele. Porque quando você quer se envolver, nada te impede, amado. Quando você quer mergulhar no rio, nada te impede. Mas aquele que segue a Jesus com lençol, sem compromisso, ele tem sempre uma lista. Porque você usar um lençol é muito mais fácil. Você vai a hora que você quer, você faz o que você quer, você vai lá, bota um lençolzinho e aparece. Estou aqui. Quantos estão entendendo? Outra coisa, irmãos, uma segunda situação, uma segunda lição que eu vejo nesse texto: os que se vestem com o lençol são um símbolo daqueles que vivem superficialmente. O lençol, se você perceber, era a única coisa que cobria aquele jovem. Era simplesmente, aquele lençol era simplesmente um arranjo, uma proteção superficial. Tanto é que quando os guardas, os soldados puxaram o lençol, ele ficou como? Nu, não tinha nada por baixo, nada, 0 quilômetro, nada, zero. Era algo superficial. A minha concepção, amados, há muitas pessoas ainda hoje que vivem uma vida rasa, superficial, tem apenas uma casca de piedade, mas não tem essência de santidade. São rasos, superficiais. Amados, para subirmos de nível, nós precisamos mergulhar, não dá para ficar na superficialidade. Quem se veste com lençol, abre a boca para adorar a Deus, mas daí a 5 minutos está xingando palavrão. Quem se veste com lençol é assim. Abre a boca para adorar a Deus, mas daqui a pouco está fazendo fofoca, falando mal do irmão, se rebelando contra pai e mãe, desonrando marido, desonrando esposa, vendo pornografia, vendo filme de terror. Lá na igreja eu abri um parênteses para falar sobre isso, porque tem uns jovens lá vendo negócio de Amanhecer 2. Às vezes quando chegam os jovens lá: pastor, eu estou vendo vulto, eu tive um sonho horrível. Pô, quer ver amanhecer e quer sonhar com anjo, meu irmão? Tu vai sonhar com um cão sugando teu sangue mesmo. O cara acaba de sair da igreja no domingo, mover, xere, canta lá, xere lá, oh, e xere lá, so, xere, esse negócio de fio no microfone, eu nunca me acostumo mais com isso, não. Aí na segunda-feira vai lá no Grande Rio, vou assistir Amanhecer 2. Aí chega na terça-feira na igreja: o que foi, rapaz? Estou desanimado, não sei porquê. Parece que as minhas forças se esvaíram. O nome disso é superficialidade. Não tem essência de santidade, não tem essência de discípulo verdadeiro. Discípulo verdadeiro, querido, é crente agora, é depois de 5 minutos, 10, amanhã, depois de amanhã, todos os dias é crente. Quando o pecado vem, querido, ele sente uma dor terrível, pede perdão ao Senhor, se arrepende. Tem gente colocando lençol seguindo a Jesus, amado, e o pecado não faz diferença. Ele peca e não sente nada. E o demônio não tem nada a ver, continua rondando a igreja direto. Porque na verdade, amados, parece que a gente ministra para o povo, mas sempre é 1% que recebe. A maioria, o pastor falou de maioria ontem lá na igreja. A maioria, graças a Deus eu não vou pela maioria, mas a maioria não recebe, querido. Você tem que seguir a Jesus de maneira permanente, firme, com essência de santidade. Se você ficar na aguinha rasa, você não vai subir a esse nível de discípulo nunca. Tem que chegar água no joelho, depois passar lá, hein? Tem que mergulhar, vaso. Tem que mergulhar. Quantos estão entendendo, em nome de Jesus? O pragmático, ou para o pragmático, o que vale, o que importa é a eficiência, é o objetivo alcançado. Não importa o jeito e a forma, ele quer saber dos resultados.
O pragmático é assim: ele prefere o que dá certo em lugar do que é certo. Repito para você absorver. Diga assim: o pragmático, ele prefere o que dá certo do que é certo. Deu certo, o resultado alcançado para ele está bom. Esses dias eu vim ali na Avenida do Comércio, ali mudou o trânsito, né? Agora tem uma seta bem grande lá, contramão por aqui. E era domingo, eu vinha de lá certinho, aí vinha um carro na contramão. Mas não tinha guarda, era domingo, deu certo. Não era certo, mas deu certo. Então o pragmático, ele é assim, ele é adepto das concessões. Melhor, pragmático é adepto das concessões. Nessa história que nós lemos aqui, não era certo sair de Lençol, mas naquele momento deu certo. Pelo menos por algum momento, por alguns instantes deu certo. Eu fico imaginando, irmãos, que era noite, a escuridão favorecia aquele traje. Então ele deve ter saído e pensar assim: bom, ninguém vai saber, então eu vou fazer. Está escuro, as pessoas não vão perceber, ninguém vai saber que eu saí de Lençol, então eu vou fazer. É mais ou menos assim. E é mais ou menos assim que a história hoje se repete. A maioria das pessoas, elas buscam mais a conveniência pessoal do que aquilo que é certo diante de Deus. É conveniente para mim, eu faço. Por exemplo, muitas vezes é conveniente para você dar um cafezinho para o guarda quando ele te pega ultrapassando o sinal vermelho. Mas não é certo diante de Deus. Muitas vezes é conveniente para você ficar com aquele troco a mais que o cobrador do ônibus te deu. Te deu um troco a mais. Você até pensa: o erro foi dele, de repente até mistério de Deus na minha vida. Deu certo, mas não é certo diante de Deus. Você entender melhor, o pragmático é mais ou menos assim: ele solta ali na pavuna do metrô, ele já dá de cara com as bancas de CDs pirata, de DVD pirata. Pavuna ali é terrível. Caxias também tem muito. Aí o pragmático, ele vai lá e compra o CD, o DVD, e ele vai para casa, irmãos, em espírito de oração. Ele diz: Senhor, tomara que pegue o DVD lá de casa, em nome de Jesus, vai pegar. Quando ele chega em casa, ele olha para o aparelho dele, ele pega o CD, o DVD, e ele: Senhor, aí introduz, e ele fica lá: Senhor, em nome de Jesus. Quando aparece aquela tela nítida, bonita, ele: glória a Deus, deu certo. Os CDs, os DVDs lá da igreja, quando a gente faz lá um sorteio, a gente fala: ó, não aceita pirata. Mas o pragmático é assim: deu certo, alcançou o resultado. Agora fala para o irmão que está perto de você o seguinte: fala para ele: o que é certo é aquilo que agrada a Deus. Amém, amados? Está entendendo esse negócio? Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Outra coisa, aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que não podem se defender. Vou repetir. Rapaz, está na hora de eu terminar aqui já mesmo? Para de apitar, rapaz. Está mandando acabar. Tá tão ruim assim, gente. Vocês programaram aqui? Quarto, aqueles que se cobrem com o lençol são um símbolo daqueles que não podem se defender. Por quê, amados? Aquele jovem, ele viu-se indefeso quando ele foi atacado. Eu queria explicar para vocês o que mais ou menos aconteceu naquele momento. Se lembram? Ele está com o lençol. Me ajuda aqui, por favor. Guilherme, me ajuda aqui, me cobre aqui. Está todo embolado esse negócio. Vem cá você, Pisca. É porque ele está pesadinho, irmãos. Esse menino, ele dorme o dia inteiro e come pra caramba. Aí, olha só, o sujeito saiu de lençol. É claro que está coberto aqui. Eu não estou coberto não, mas ele estava coberto. Abre aqui. Então, o pastor está mandando, obedece. Aí, me cobre bonito.
Não suja não, que eu acho que vou me cobrir com ele essa noite. Esse é de linho, como diz aqui o texto. O sujeito está lá, seguindo o grupo. E amados, o que faz com que o lençol fique no seu corpo são as suas mãos segurando o lençol. Ele não colou nada, ele não botou nenhum prendedor. Ele estava segurando com as mãos. E aí diz o texto que os guardas atacaram aquele jovem. Imagine você. Vem cá, sobrinho, você é guarda. O pastor também, o senhor é guarda, o senhor. Vem me atacar. Não, espera o outro, cara. Vai vir sozinho, eu vou te arrebentar. Vem os dois juntos, vamos atacar. Vem com cara feia, vem com cara feia. Você vai me atacar, aí eu vou me defender. O que eu faço? Não, de novo, ficou ruim pra caramba. Esses guardas são muito. É porque é pastor, cara. Eu chamei logo um pastor pra. Vai de novo lá, vem com cara feia e arranca o lençol de mim. Calma também, pastor. Amém? Então, amados, a única coisa que fazia com que o lençol continuasse no corpo eram as suas mãos. E quando os guardas vieram para atacá-lo, ele teve que usar as mãos para se defender. O lençol então caiu. E quando o lençol caiu, ele ficou como? Nu. Como diz aquele hino do cantor cristão, pelado, nu com a mão no bolso. Eu aprendi com o pastor essa, hein? Irmãos, e aí ele ficou vulnerável, desprotegido, envergonhado. Porque a única coisa que o protegia era o quê? O lençol. Presta atenção no que eu vou dizer para você, querido. As máscaras, elas podem nos esconder por um certo tempo, mas ninguém consegue segurar as máscaras com segurança. Uma hora a máscara cai. E aí, irmãos, deixa a pessoa em maus lençóis, ou sem lençol, né? Para dizer melhor. Uma hora cai. Uma hora a máscara daquele que bate no teu ombro dizendo: estamos junto. Mas por trás está te metendo um facão. Uma hora a máscara desse sujeito cai. Uma hora a máscara da infidelidade cai. Uma hora a máscara da mentira cai, irmão. Eu pergunto para você, depois que cai, o que resta? Diga para o seu irmão: vergonha. É o que resta. Nudez. Querido, presta atenção no que eu vou dizer para você. Na hora da crise, na hora da prova, na hora da luta, quem estiver trajando lençol vai ser envergonhado. Presta atenção nisso, querido. Para ser um discípulo de verdade, um discípulo genuíno, pronto, preparado, um discípulo disposto a viver ou até mesmo morrer por Jesus, não pode usar lençol. Tem que usar a armadura de Deus. Tem que usar a armadura. Tem que usar o capacete da salvação para proteger a sua mente e te dar uma mente como a mente de Cristo. Tem que usar o escudo para que a tua fé seja uma fé inabalável. Tem que usar a couraça, tem que usar o cinturão para que você permaneça firme, forte e produtivo. Tem que usar as sandálias, os sapatos, a preparação do Evangelho. Para onde você pisar, a ponta do teu pé, você decretar: é reino de Deus, é território de Deus. Tem que usar a espada do Espírito. Xerecanta na maçã. Tem que usar a espada do Espírito para quando o inimigo vier te envergonhar, você não ficar acuado, mas você atacar. Discípulo querido, tem que usar a armadura. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, de pessoas sendo envergonhadas. Servos de Deus, discípulos que se põem a seguir a Jesus, sendo envergonhados. Mas há milhares e milhares de anos atrás, antes mesmo de Jesus, o profeta Isaías disse, ele profetizou que Deus iria mudar toda a vergonha do povo em dupla honra, irmão. Fala para o teu irmão: o desejo de Deus para a tua vida é te honrar. Deus não quer que você se envergonhe, muito menos envergonhe o reino.
Deus quer honrar você. Mas, querido, nós precisamos nos posicionar. Existe um desejo de Deus, mas existe uma necessidade de posicionamento da igreja, dos discípulos de hoje. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que querer tirar o lençol, não para ser envergonhado, mas para colocar a armadura de Deus. Por que, irmãos? Porque o lençol, ele aponta para a falta de proteção. O lençol, ele aponta para a concessão, para a superficialidade. Ele aponta para a falta de compromisso, que significa falta de aliança com o Todo-Poderoso. Você imagina um discípulo sem aliança com o Todo-Poderoso, com o Mestre? Por isso, querido, esta noite eu vim te desafiar, porque nós precisamos nos unir enquanto discípulos preparados, te desafiar de fato a abrir mão do lençol. Porque talvez, querido, você pense assim: lençol é só para aqueles que chegaram esses dias na igreja. Tem crente de 20, 30 anos usando lençol até hoje, irmão. Tem crente de 20, 30 anos que quando o demônio se manifesta no vizinho, tem que ligar para o pastor, tem que ligar para o diácono, porque ele não tem autoridade. Está usando lençol. Tem discípulos novos também, que ainda estão usando lençol. Mas, amado, Deus quer para você, Deus quer te dar a armadura. Chega um tempo da tua vida, amado, que acabou o tempo de leitinho. É tempo de você começar a comer o sólido, aquilo que dá força. E Deus quer fazer isso na nossa vida, irmãos. Eu não sei como é que Deus vai fazer isso no Brasil. Existe uma promessa de avivamento, de explosão de avivamento no Brasil. Mas, amados, se for para começar na Pibane, que comece na Pibane, irmãos. Que comece aqui, que comece lá em São João de Meriti, que comece aqui. Mas só vai começar quando eu me posicionar dizendo assim: Senhor Deus, eu estou totalmente protegido com a tua armadura. Eu estou totalmente preparado para viver o teu novo, para subir neste nível que o Senhor quer me levar. Você imagina? Hoje nós temos uma caravana que leva em Israel, mas para levar um monte de gente de fora. Imagina uma caravana só com os pibanenses. Você está preparado para viver o milagre do Senhor, amado? Às vezes eu preciso trocar as minhas vestes. Às vezes eu, pastor, porque eu não estou falando aqui, irmãos, para pessoas leigas. Estou falando para pessoas que conhecem da palavra mesmo. E eu mesmo, às vezes, preciso me conscientizar que tem que estar totalmente com a armadura de Deus. Que às vezes nós nos despreparamos, irmãos, ficamos despreparados, saímos de qualquer jeito para a batalha. Mas Deus quer mudar esse contexto na nossa vida, irmãos. Quando o inimigo vier para fazer alguma coisa com Jesus, como foi feito aqui, nós vamos sair armados e preparados com armas espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra as potestades, os demônios. Então eu queria que essa noite fosse uma noite em que o Senhor pudesse trocar as nossas vestes espirituais. Eu queria te desafiar nessa noite a trocar as suas vestes espirituais. Eu queria que nós saíssemos aqui essa noite dizendo, ainda que com as nossas limitações, irmãos. Eu não estou dizendo que ninguém vai sair daqui o super-homem, não, super-mulher, mulher maravilha, não. Mas nós vamos sair daqui firmados. Nós vamos sair daqui cheios da unção. Sairemos daqui com a consciência de que precisamos todos os dias estar alertos. Porque Deus quer nos levar a esse nível que talvez você nem imagina. Pastor, logo eu, que nasci aqui em Belfor Roxo, Bom Pastor, Jardim Silvana, Jardim Ideal 1, Guaxa. Como o pastor Lima diz, né, um ex-lançador de M. Deus quer fazer conosco, irmãos. Mas precisamos nos posicionar. Hoje eu vim para cá disposto a abrir mão do lençol e colocar a armadura de Deus. Hoje eu vim para cá disposto a abrir mão do lençol e receber o manto do Senhor na minha vida, ser coberto por Ele. A palavra do Senhor revela que uma mulher,
que você conhece bem essa história, sofria de uma hemorragia há 12 anos, sem ter êxito na sua busca de cura. Mas quando ela soube que Jesus iria passar, ela pensou: se eu apenas tocar no manto de Jesus, eu serei curada, eu serei sarada. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez o que você precise para que a transformação na tua vida, para que a estabilidade espiritual aconteça, para que você não fique, hoje você está, amanhã não, hoje você está, amanhã não, para que você possa perder esse desejo de pecar, porque às vezes, amado, no início da caminhada, você fica sendo levado pela carne a pecar. Mas eu creio, amados, que se nós tocarmos no manto do Senhor nessa noite, Ele vai transformar a nossa vida, Ele vai nos dar estabilidade espiritual, Ele vai nos dar firmeza, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos habilitar, Ele vai liberar uma unção sobre a tua vida, Ele vai te dar coisas, Ele vai te dar dons espirituais, Ele vai te batizar, Ele vai fazer coisas tremendas na tua vida, mais do que Ele tem feito. Se você tocar no manto do Senhor, você vai ser sarado. Eu queria saber se você crê nesse negócio. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero fazer aqui um ato profético. Eu queria pedir 2 pessoas. Tem intercessores aqui do Ministério de Intercessão? Pega ali o manto ali, por favor. É o Talit. Quero chamar os pastores da igreja também, o pastor Gilmar também que está conosco. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Queria que a gente estendesse o manto, segurasse um nessa ponta e outro na outra. Isso. Esse manto está ungido. Ele veio ungido e eu ungi mais ainda, enchi ele de óleo hoje. Hoje não. Foi quando? Domingo. Cheio de óleo. Eu quero fazer um ato profético aqui nessa noite. Existem pessoas que nessa noite gostariam de trocar as suas vestes. Amado, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que precisa acontecer na tua vida para você subir de nível. Mas se você crê no poder de Deus, eu estou mandando você crer no poder desse pano, porque não tem poder aqui. Mas eu queria que esse pano servisse para você materializar a sua fé nessa noite. Queria que você materializasse a sua fé nessa noite, de que o Senhor, através da sua fé, é poderoso para causar uma transformação na tua vida sobrenatural hoje. Te dar firmeza, te dar estabilidade, mudar a tua história, fazer você estar mais alerta para as coisas espirituais, vigilante. Se você quer receber uma ativação do Espírito Santo de Deus nessa noite, querido, eu vou te convidar a vir aqui à frente. Você vai ser ministrado pelos intercessores e você vai tocar nesse manto aqui, e nós vamos profetizar em nome de Jesus o agir de Deus, um toque especial do Senhor na tua vida, e será transbordante esse negócio, querido. Eu quero profetizar isso. Isso é só para quem crê, amado. Se você crê, você vai vir aqui à frente, você vai ser ministrado pelos intercessores, pelos pastores. Você vai tocar nesse manto e você vai clamar ao Senhor: Deus, muda a minha história, cura-me, transforma-me, sara-me, me põe de pé, me fortalece, me estabelece a tua vontade na minha vida. Eu quero te seguir e eu quero subir cada vez mais. Eu quero ser discípulo. Eu quero estar pronto para te seguir. A qualquer momento eu quero estar pronto para te seguir. Amado, se você está aqui nessa noite e muitas vezes você se sente inseguro em seguir a Jesus, você vê que é uma responsabilidade muito grande. Deus quer te preparar para você não sentir mais isso. Deus quer te preparar para não sentir mais isso. Então eu vou deixar aqui o desafio. Nós vamos cantar uma canção, e à medida que nós cantamos a canção, você vai vir aqui à frente e nós vamos orar pela tua vida em nome de Jesus de Nazaré. Se você já quiser, já pode vir em nome de Jesus. Eu queria que os intercessores orassem pelas pessoas à medida que elas chegassem e as aproximassem do manto. Deixa elas tocarem no manto. Vamos materializar a nossa fé. Oh, aleluia! À medida que você for tocando no manto, você vai chegando para lá para os discípulos orarem, os intercessores orarem por você. Deixa todo mundo tocar no manto.
Santos tocarem no manto. Intercessores, pastores, orem por eles, orem por eles, orem por eles. Materializa a sua fé, queridos. Se você tocar no manto, você vai ser sarado pelo Senhor. Se eu apenas te tocar, toque no manto. Um milagre viverei em minha vida. Ele canta lá, pastor, ele canta lá. Minha fé vai me levar onde o impossível pode. Toque no manto e receba uma oração. Aleluia. Vem buscar o seu milagre, filho. Vem buscar, só você pode mudar minha história. Não existe uma enfermidade, uma impossibilidade. Venha colocar no altar do Senhor. Demais eu sei, mas enfim, existe alguém que me ama. Oh! Acabou o tempo de vergonha. Demais eu sei, é o tempo da honra de Deus. Existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Ele canta lá, pastor, ele canta lá. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Eu creio em milagres, Senhor Deus. Eu creio na cura do Senhor. Eu creio na transformação de Deus, na mudança de história, na mudança de vida, na firmeza espiritual. Não importa o tempo que você sofreu, existe um tempo de honra que Deus quer estabelecer na sua vida. Chega de vergonha! Chega de vergonha! Chega de nudez! Chega! Eu já sei demais, eu não sei, mas eu vi que existe alguém que me ama. Eu já sofri Mas eu sei, mas eu vi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Ele canta lá. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. O teu amor me alcançou, minha fé me salvou. O teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Aleluia. Ela baixou, ele canta lá.
agradecemos, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz, Deus. Te louvamos porque o Senhor nos escolheu, nos chamou de filho, Deus, e tem liberado sobre nós promessas tremendas, de conquistas, de vitórias, de milagres, Senhor Deus, de bênçãos. Bênçãos que outrora eram inimagináveis para nós, Pai. Mas Deus, nós sabemos também que tem ainda muita coisa para o Senhor fazer em nossa vida. Tem muita coisa para nós melhorarmos, ó Deus. E nós queremos pedir ao Senhor nessa noite, de fato, como foi ministrado aqui, tem sido recebido nessa noite, que o Senhor possa nos revestir, Deus, da tua armadura, Pai. Ó Deus, que nós possamos viver um novo tempo, Deus, um tempo de glória, de honra, Deus, e que principalmente possamos honrar o teu nome, Deus. Que o teu reino possa ser estabelecido neste tempo, neste lugar, em Belford Roxo, em São João, no Rio, no Brasil, ó Deus. Nós possamos estabelecer, mas Pai, que estejamos prontos para viver as crises, os reveses, as dificuldades e as lutas, Deus. Que não estejamos despreparados, mas que estejamos prontos, ó Deus, para decretar o domínio, o governo de Yeshua HaMashiach neste lugar, nessa nação. Quero pedir ao Senhor, Deus, na verdade eu quero declarar para Ti, estamos nessa noite nos despindo do lençol e nos cobrindo, ó Deus, com a Tua armadura, com a Tua presença, com o Teu manto, Senhor, nas nossas vidas, porque nós queremos chegar ao nível que o Senhor tem preparado para nós. E nós te agradecemos porque o Senhor já tem feito grandes coisas e ainda fará muitas outras. Eu oro, ó Deus, crendo nessa palavra. Oro em nome de Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou, vivo está e mora dentro de nós, habita em nós. Nós te louvamos. Muito, muito obrigado, Senhor Deus. Amém, amém. Você pode mais uma vez aplaudir ao Senhor, o nosso Deus.